Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Sempre um privilégio estar na casa de Deus para partilhar a sua palavra. É sempre bom partilhar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, amém? E para ser sincero, quando eu estava a meditar na palavra de Deus, eu meio que resisti muito àquilo que Deus tinha colocado ao meu coração, porque achei um tanto duro, né? Mas quando eu estava a orar, o Espírito Santo me disse assim que sou eu quem te mando falar. Então fala. Então eu agradecia que os irmãos abrissem o coração para aquilo que Deus vai falar e que tudo quanto ouvirem, não sou eu a falar, mas é Deus quem fala. Amém? Sendo assim, vamos abrir nossas Bíblias no último livro da Bíblia, Apocalipse, no seu capítulo de número 3. A partir do verso 14. Apocalipse, no seu capítulo número 3, versículo 14 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como título a carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós estamos perante um livro que foi João que escreveu, e a maior parte deste livro são revelações que o próprio Deus deu a João. E uma das primeiras visões que Deus, ou nesse caso Jesus, deu a João foi a visão que teve no princípio do livro. E João vai retratar e vai falar que via 7 candelabros e vai descrever tudo em minuciosidade. E Jesus vai falar com João e vai dizer: agora o que você viu, você vai escrever e vai mandar essas cartas. E são no total de 7 cartas, que são 7 igrejas. E a última igreja descrita é a igreja de Laodiceia. E de todas as cartas, quando nós vamos ler e vamos estudar e aprofundar um bocado o assunto, vemos que das 7 igrejas, todas as 6 igrejas
Deus repreendeu, como Laodiceia. Deus escolheu uma solução. Mas a única em que Deus não elogiou foi propriamente Laodiceia. Laodiceia não tinha nada que Jesus apontou como bom. E quando nós vamos começar a ler a carta de Laodiceia, vemos que começa a dizer que essas coisas, diz o amém quer dizer aqui o próprio Jesus. E Jesus começa a falar o seguinte: conheço as obras que você realiza. Levando isso para o nosso contexto, nós vemos que Deus constantemente está a diagnosticar a nossa vida. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo e conhece todas as coisas da nossa vida. Então não há nada que Deus não saiba. Não há nada que nós possamos esconder de Deus. Até podemos esconder do homem, podemos esconder da nossa própria esposa, podemos esconder daqueles que nós achamos e dizemos que são mais próximos de nós, mas de Deus nós não conseguimos esconder nada. E Jesus está a falar aqui que eu sei que você não é frio e não é quente. Ou seja, Laodiceia também não era uma igreja que profanava no sentido de são todos pecadores que estão ali e que fazem tudo e mais alguma coisa. Não. A diferença é que a igreja de Laodiceia simplesmente não se posicionava como se devia. Não era uma igreja que era aberta ao pecado, mas também não era uma igreja que tinha intenção naquilo que fazia. Era uma igreja que estava adormecida, era uma igreja que estava anestesiada com o seu dia a dia. Isso por quê? E quando nós vamos estudar, vemos que Laodiceia era uma cidade, a igreja de Laodiceia, que se situava em Laodiceia, e que eles eram autossuficientes, no sentido de que tinham uma indústria têxtil, eram famosos pelos seus medicamentos de oftalmologia, então eles estavam supostamente bem financeiramente e consideravam-se autossuficientes. E essa autossuficiência que os irmãos que pertenciam a essa igreja estavam a carregar para dentro da igreja. Ou seja, tudo quanto eles faziam, eles não precisavam de resposta de Jesus, eles não precisavam de um avivamento, eles não precisavam que a oração fosse verdadeira, porque eles já estão satisfeitos com eles mesmos, ou seja, não sentiam supostamente um vazio. E Jesus está aqui a descrever e está a dizer que vocês, na realidade, não têm nada. Aquilo que vocês pensam que têm, aquilo que vocês pensam que possuem, que projetam, afinal de contas, não é nada. Ou seja, o que vocês deviam estar a fazer com intencionalidade, vocês hoje simplesmente reputam como algo normal. Ou seja, nós vamos à igreja por ir. Nós vamos abrir a nossa boca para louvar, por louvar. Nós vamos ler a palavra de Deus por ler. Nós vamos cumprimentar o irmão com a paz do Senhor, mas na realidade nem temos paz com nós mesmos. Essa é a situação de Laodiceia. Era uma igreja que estava completamente adormecida. E é o que Jesus estava a falar por visão a João. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E quando pegamos esta expressão vômito é um tanto pouco forte, porque o vômito sempre vai nos remeter à rejeição. Quando nós nos enjoamos por algo ou quando normalmente estamos doentes, o nosso corpo automaticamente é uma ação natural do ser humano expelir aquilo que o faz mal ou que pode vir a fazer mal. E o que Deus estava a utilizar aqui era que o tipo de adoração que vocês me prestam, a maneira como vocês estão a encarar o meu evangelho, está-me a dar náuseas. Por quê? Porque vocês não estão a fazer com intenção. Vocês, para fora, tinham uma reputação. Ou seja, a igreja de Laodiceia não foi sempre assim. Paulo já escreveu uma carta a Colossenses e
vê-se pela história que Laodiceia ficava próximo dessa igreja de Colossos e naquele momento esta igreja de Laodiceia era avivada. Era uma igreja que estava a experimentar o primeiro amor, era uma igreja que tinha intenção no que fazia, era uma igreja que se levantava e dizia que eu por Cristo faço tudo, levanto a bandeira e digo que eu sou de Cristo. Então quando eu orar, quando eu ler a palavra de Deus, quando eu falar, as pessoas vão ficar impactadas por aquilo que Cristo está a fazer na minha vida. E é isso que foi esquecido por Laodiceia. Laodiceia tinha vivido um amor, Laodiceia tinha vivido um bom tempo com Deus, Laodiceia tinha um tempo que estava próximo de Cristo. E Jesus não fala em vão, é por isso que ele agora diagnostica esta igreja como nem quente, nem fria. Você está morna. Você não reage a nada, simplesmente ficou habituada ao ir, ficou habituada ao falar, ficou habituada ao ler. E o que nós temos que entender é que Cristo é real e verdadeiro. Amém? E quando nós nos encontramos e quando nós temos um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, nós não conseguimos ficar iguais. É impossível ter um encontro, atenção, verdadeiro e permanecer igual. É impossível você conhecer quem é Cristo, é impossível você ler as Sagradas Escrituras, você ver os milagres de Deus e meio que você quando lê, você entra na história e você consegue sentir aquilo que o povo sentia, meio que quando você consegue ler os evangelhos, você vê Jesus a passar pela aldeia, é a mesma coisa de que você ver Jesus a passar pela tua alma, é a mesma coisa que você vê Jesus a entrar em compartimentos da tua vida e ele começa a transformar de dentro para fora. E não tem como alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo permanecer como estava. Mas pode esfriar, pode deixar de ter o calor do primeiro amor, pode deixar de sentir a presença de Deus porque tem vindo a ignorar aquela coisa que ele hoje reputa como normal, como pequena, como uma pequena oração de manhã, como o pensamento maldoso sobre outras pessoas, sobre o falar nas costas de outras pessoas, como fingir de ser uma coisa e não é. São coisas que no nosso dia a dia, se nós não tivermos atenção, automaticamente isso começa a esfriar a nossa fé. E se nós não combatemos mais contra a mentira, se nós não combatemos mais com aquilo que nos arrefece, não vamos conseguir ficar quentes. Vamos ficar mornos. Ou seja, não vai nos arrefecer ao ponto de ficar frio, como a palavra de Deus diz, tu não és frio, mas tu não és quente. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Então nós temos que ficar atentos àquilo que vem acontecendo ao longo da nossa vida. Amém? Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, Jesus já sabia que a autossuficiência era um problema intrínseco daquela área, daquela zona, porque qualquer família ou maioria das famílias eram muito abastadas devido à indústria têxtil, aquilo que eu falei no princípio. Então, uma das coisas que faz com que o ser humano ignore a palavra de Deus são as condições financeiras. Normalmente quem está bem financeiramente pensa que está bem com tudo, porque se estiver doente tem dinheiro para ir para o hospital, se precisar de viajar tem dinheiro para pagar uma passagem, se precisar de uma reabilitação na casa tem dinheiro para pôr alguma coisa na casa, se precisar de ajudar alguém, algum ente querido, tem dinheiro para fazer isso. Então naquele momento você consegue fazer tudo. O dinheiro nos proporciona isso. Então esse era o grande perigo das pessoas que estavam em Laodiceia. Pensavam que o dinheiro era tudo, mas no fim não era nada. Eles eram infelizes, porque a felicidade
não vem do dinheiro, não vem das condições que nós nos encontramos. A única alegria verdadeira é de Cristo Jesus. Ele é o único que preenche isso. E eu experimento muito isso, e sempre que me vem essa passagem, eu consigo ver que quando tivemos a infelicidade, quando eu perdi tanto a minha avó como a minha sobrinha, mas já há muitos anos, foi um embate muito, muito forte, ou seja, foi algo que destruturou, entre aspas, emocionalmente a família. Não tínhamos tido nenhuma perda assim de alguém muito próximo. E foi um momento que eu me deparei com pessoas que eu tinha como pilar, que nunca vi assim a destabilizarem-se emocionalmente, e vi que estavam completamente destabilizadas. Mas as mesmas pessoas que estavam destabilizadas emocionalmente, dia seguinte estavam a rir. Dia seguinte estavam a ajudar outras pessoas. E quando eu olho isso e vejo isso, digo, a única coisa que consegue fazer isso é Deus. Deus é a única solução para qualquer problema e para qualquer estado emocional que nós nos encontramos. Porque o amor dele é totalmente diferente do amor que o mundo nos apresenta. O amor dele não depende de nada nem de ninguém. Ele simplesmente é o amor da criação da terra. É o primeiro amor. E é o amor que nós temos que nos conectar todos os dias. Porque é esse amor que vai fazer com que nós não caiamos no erro de Laodiceia. É esse amor que vamos parar e vamos dizer, quando tudo que nós temos já não nos satisfaz, quem consegue nos satisfazer? Deus, simplesmente. Deus é que vai conseguir entrar naquilo que você pensa que ninguém consegue dar um jeito, ninguém consegue falar alguma coisa para ti sobre o assunto que você está a viver, mas aparentemente está tudo bem, aparentemente estamos a conseguir fazer as coisas, aparentemente os projetos estão delineados, mas vemos que falta sempre alguma coisa. E isso é o lugar que ninguém consegue ocupar, que é o lugar de Deus. O lugar de Deus é o lugar de Deus. Não há nada que consiga preencher o vazio que está dentro de nós. É esse o amor de Deus. Amém? Então, depois de Jesus diagnosticar essa igreja, depois de Jesus dizer que vocês estão miseráveis, vocês são cegos, pois não veem como deviam ver, vocês estão nus porque estão desprovidos daquilo que só eu consigo vos dar. Agora, a partir do versículo 18 para a frente, Jesus dá a solução. Normalmente, ou sempre, Jesus, quando vai diagnosticar algo na nossa vida, Ele diagnostica e dá logo a solução em seguida. Não tem como Deus apontar alguma coisa que você precisa de mudar a tua vida e não dizer qual é o passo a ser seguido. É impossível. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós temos esse relacionamento verdadeiro com Cristo, nós conseguimos entender que Deus vai apontar e vai dizer: Adonai, você precisa de mudar assim, assim e assim. Tu tens falhado assim, assim e assim. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. Eu sei qual é a solução para isso. Mas muitos de nós ficamos no processo e ficamos no lado de quando Jesus nos aponta. Quando Jesus começa a identificar o que está de errado na nossa vida. E muitos de nós começamos a fechar o nosso coração, começamos a ficar com vergonha, começamos a disfarçar, e muitos de nós abandonamos a fé no princípio apenas do processo. Porque isso é um processo. Primeiro, Jesus vai diagnosticar como você está. E a seguir, começa a vir aquilo que Ele vai te orientar. E muitas das pessoas pegam nesse processo, no primeiro processo, que é doloroso, que é o processo que Jesus está a te dizer, você precisa de mudar aqui e aqui. E são situações, às vezes, muito complicadas para a nossa vida, e por vezes são traumas, por vezes é algo que está muito ligado ao nosso emocional, e nós desistimos muito rapidamente quando Deus começa a tocar naquilo que ninguém toca e fala. Porque Ele é o único que consegue fazer isso. Ninguém vai te falar de um certo assunto, mas chegará um dia
que Deus, enquanto vocês vai estar a buscar, enquanto você vai estar no teu dia a dia, Deus vai parar, vai bater a porta, vai dizer, vamos conversar sobre isso, vamos mudar essa situação. E quando há esse convite, muita gente rejeita. Não quero, deixa essa parte, Jesus, muda tudo, mas aqui ainda não. E vamos no ainda não, passa ano, ainda não. Enquanto que aquele problema, se fosse resolvido por Cristo, nós sairíamos muito rapidamente do estado de mordidão e íamos ir para o lado que Deus nos chama, que é estar com Ele. Então, Jesus vai falar o seguinte: aconselho que você compre de mim. Não é ocasional quando nós lemos aqui, compre de mim. Porque nós sabemos que muita gente hoje em dia quer comprar algo, mas não compra na pessoa certa ou no sítio certo. Quando eu falo em comprar, falo de relacionamento. Ou seja, hoje em dia nós vemos que Deus tem operado, como sempre tem operado, e eu sou muito apologista das profecias, mas vemos que ultimamente temos muitas igrejas a brincar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é de Deus, e as pessoas estão à procura do ouro refinado pelo fogo, que é a palavra de Deus que diz isso. Mas só que estão a comprar de alguma coisa que não é de Deus. Estão aí procurar em sítios que nem estão pautados com aquilo que é a verdade, que nós ouvimos domingo passado, que a base de tudo é a palavra de cima, é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está em cima porque está em cima de tudo, está embaixo porque é a base de tudo, está no meio porque é o centro de tudo. Então tudo quando nós fazemos tem que ter base bíblica. E as pessoas têm ignorado aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, e apenas querem aguçar o seu ego, querem ouvir aquilo que elas querem. Então, têm comprado ouro refinado que não é refinado por Deus. E têm dito que eu agora sim, agora sou rico, agora sim Deus falou comigo, agora sim posso viver porque recebi algo de Deus. E não é de Deus. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Que você seja de facto rico. Ou seja, como já tinha falado, os laodicenses pensavam que eram ricos, mas não tinham nada de riqueza. Então esse ouro vai nos conectar com a verdadeira riqueza espiritual. Isto é o ouro que aqui Jesus está a falar. A riqueza espiritual. Eles pensavam que a riqueza que eles tinham era uma riqueza que podia até transcender para o espiritual. Eles entendiam que, prontos, como já temos dado realmente oferta à casa de Deus, nós temos feito templos muito bonitos, nós temos dado oferta para as missões, nós temos dado comida aos pobres, nós temos dado comida às viúvas, nós estamos bem com Deus, porque nós temos feito aquilo que Deus orientou. Mas só que tudo quanto eles faziam simplesmente não passava de algo de rotina e não tinha intenção. É por isso que Deus reprovou a atitude. Então, não interessa se nós damos dinheiro para a missão, não interessa se nós ajudamos ao nosso próximo, não interessa se você realmente está em aparente comunhão com os irmãos, se a tua intenção verdadeira não é essa. Se não tiver intenção, é reprovado por Deus. Se não tiver a intenção de glorificar simplesmente ao reino, não adiantou de nada. A palavra de Deus por vezes é dura, mas aquilo às vezes que é duro é aquilo que nos leva para o céu. É aquilo que vai nos salvar. É aquilo que hoje pode estar a doer e a arder a ferida, mas é aquilo que vai nos tornar fortes para que amanhã nós nos levantemos como exemplo para outros e outros, através da nossa vida, consigam ver que sim, aquele realmente é um filho de Deus diferente. Estou habituado a ver filhos de Deus que só falam, mas não cumprem. Estou habituado a ver filhos de Deus que falam alguma coisa, mas quando é para fazer, não fazem. Hoje consigo identificar alguém que fala e faz aquilo, alguém que ora e realmente é aquele que quando vai aos pés de Cristo levanta realmente transformado para impactar. Essa é a diferença. Essa é a diferença do ouro refinado por Deus.
Porque quando você entra em contato com aquilo que é refinado do céu, não tem como enganar. Aquilo que é puro, é puro. Aquilo que não é puro, não é puro. É simples quanto isso. Em seguida ele vai falar o seguinte: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E quando estamos a falar aqui de vestiduras brancas, estamos a falar de pureza e santidade. Pureza e santidade. Era algo que Deus já tinha identificado também naquela igreja, em que tudo era feito, mas ninguém tinha preocupação em ser santo, em ser separado, em ser devoto. Ou seja, isso é um alerta para as nossas vidas, no sentido de que existe ou precisamos de viver uma vida em santidade. Porque sem a santidade ninguém verá Deus. Podemos fazer tudo. Podemos projetar tudo. Podemos pensar em tudo. Mas se não existe santidade, não existe visão do alto e do reino. Não tem como. Não tem como nós termos a sensibilidade de sentir num culto como hoje a presença do Espírito Santo se você não vive em santidade. Se eu vivo em santidade e você não vive em santidade, você vai achar estranho eu levantar a mão, você vai achar estranho eu estar a dizer glória a Deus e aleluia, porque eu estou noutra atmosfera e você não está na mesma atmosfera que eu estou. Então, se você vive em santidade comigo, você vai entender a dimensão que eu estou a experimentar. Então, o que Deus quer é que você viva a dimensão que eu quero viver e que você também quer viver. Então, sempre que nós vamos para a casa de Deus, seja uma quarta-feira, seja sábado, seja onde for, 2, 3 pessoas, a presença de Deus é real, a presença de Deus vai se manifestar. Deus ainda opera milagres, Deus ainda quer descer com fogo do Espírito Santo, quer inundar os nossos corações e quer transformar ao ponto de nós impactarmos tudo e todos. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Oh Deus, fala conosco, Pai. Obrigado, Jesus. E colírio para ungir os olhos. Obrigado, Jesus. Colírio para ungir os olhos a fim de que você possa ver. Colírio é uma substância, um medicamento que se usa muito para problemas com olhos, e como eu falei no princípio, Laodiceia era conhecido como produtores de medicamentos de oftalmologia. E não em vão que Deus põe colírio. É por isso que tudo quando nós vamos ler na palavra de Deus tem um sentido. Não é por acaso. E ele tinha dito, olha, aquilo que vocês supostamente dizem que vendem e fazem bem, e que se gabavam que fazem bem e são os melhores produtores da região de colírio, eu tenho o colírio que vocês não têm. Eu tenho o colírio que eu tenho algo que vocês pensam que sabem fazer melhor, eu é que sei fazer melhor. Vem de mim, comprem de mim alguma coisa que não vai curar a vossa cegueira física, mas vai curar a vossa cegueira espiritual. O colírio que vem de Deus é aquele colírio que tira as camas dos nossos olhos, é aquele colírio que nos volta a dar a visão do reino, nos volta a dar a visão daquilo que importa, nos volta a dar a visão daquilo que realmente nós estamos dispostos para fazer. Tudo quanto nós fazemos aqui na terra precisa de ter uma intenção, precisa de ter um propósito, porque tudo é para Ele, tudo foi feito para Ele. Ele criou esta terra que nós vivemos para que nós o possamos adorar simplesmente. Esse é o propósito, meu propósito, esse é o seu propósito, esse é o propósito de todos que se encontram aqui nesta sala. É de falar do amor de Deus, é falar de que existe alguém que se importa contigo.
Existe alguém que ouve o teu choro quando ninguém vê. Existe alguém que se importa com os mínimos detalhes desde que aquilo que você vai vestir no dia até as preocupações diárias do seu trabalho. E existe um Deus que é muito, muito íntimo nas pequenas coisas. Um Deus que quer se relacionar conosco nas coisas que parece que nós não damos valor, nas coisas que parece que é mais um dia. Não, para Deus não é mais um dia. Para Deus é um dia que você pode falar do reino para alguém. Para Deus é mais um dia que você pode dar um testemunho da maneira como você se comportou. E muita gente vai ver, como por exemplo, se você está numa fila de supermercado, no Pingo Doce, aconteceu alguma coisa e alguém está muito lento e toda a gente naquela fila reclama, é sempre a mesma coisa, isso aqui nunca funciona, e você é o único que está calado. E alguém vai prestar atenção, mas por que esta senhora não está a falar? Toda a gente fala, toda a gente reclama. Porque você não reclama? Por que você não diz que a vida está difícil? Por que você não diz que está tudo complicado? Por que você não diz que tudo está por abar, tudo está por explodir? Por que você não reclama? E aí as pessoas irão ver a diferença, que eu não reclamo porque eu sou sustentado por aquele que está em cima. Eu sou sustentado por Cristo. Eu não reclamo porque as outras coisas reclamam, porque eu agora vejo as coisas de uma maneira diferente. Eu agora tenho uma percepção de uma maneira diferente. Eu agora usufruo do colírio que os outros não têm. Eu agora usufruo de algo diferente. Eu agora usufruo de um fogo especial, de um ouro especial, de uma veste branca especial. Eu hoje estou bem perante o meu Deus. Então, a percepção das coisas são totalmente diferentes porque eu sou de Cristo. E quando as pessoas começarem a ver isso, seja onde for, aí sim começa o avivamento na igreja, aí sim começa o avivamento na cidade, aí sim começa o avivamento em Portugal e começa o avivamento em todo o mundo, porque nós estamos a fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Amém? Obrigado, Jesus. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Cristo vai sempre ter essa preocupação a mais de quem o ama. E a disciplina e a repreensão são aspectos muito intrínsecos de Deus. E é a fase, como falei anteriormente, que muita gente não aceita ser repreendido. E toda a repreensão e toda vez que Deus fala conosco para nós mudarmos de postura e fazer alguma coisa, se a nossa atitude não for de justificar, mas for uma atitude de pegar aquilo que Deus viu e realmente pôr em prática, o resultado da disciplina vai ser algo estrondoso para o reino. Agora, quando nós somos repreendidos por Deus, somos disciplinados por Deus e nós começamos a rejeitar e começamos a ter desculpas daquilo que nós estamos a fazer, nós vamos ser reputados como Adão e Eva. Assim que Deus chegou e disse: quem vos disse que vocês estáis nus? A mulher que você me deu, aquilo e aquilo outro. Mas Deus, eu sou assim porque a minha vida está difícil. Eu sou assim porque a situação que tu me puseste, é impossível eu não reclamar, é impossível eu não deixar de ser apático, é impossível eu não ter rancor por X e Y, é impossível eu não viver com a cara trancada, porque é a situação que eu vivo, é a situação que eu estou. E Deus está a falar contigo: para de ser assim. Mas eu não posso parar de ser assim porque não dá, porque a vida que eu vivo é assim, não tem como. Enquanto que a nossa atitude devia ser: muda de atitude. Deus, eu reconheço que eu tenho falhado muito. Eu reconheço que tenho estado com a cara trancada demasiado por causa da situação X e Y. Todos que realmente se humilham perante Deus são exaltados. Exaltados no sentido de conseguir garantir que consigam sair da situação que estavam. São exaltados porque eles conseguiram ter a humildade suficiente de reconhecer que existe alguém que está acima de nós e que nos vê diariamente e quer repreender porque nos ama. E se Deus ainda tem falado contigo e Deus tem falado para você mudar, é porque Ele te ama. É porque Ele me ama e Ele repreende aos que ama. Porque se Deus não quisesse nada conosco, Ele simplesmente ia nos deixar à deriva, ia nos deixar estar
afundados do lamaçal do pecado, ia nos deixar estar na situação que nós uma outra hora nós estávamos, mas por amor à sua palavra, por amor à sua fidelidade, Ele nos tirou do cativeiro, Ele nos tirou do lamaçal do pecado e disse: meu filho, segue os meus passos. Segue aquilo que eu vou te falar, segue aquilo que eu vou te ensinar, segue aquilo que eu vou te orientar. Quando nós conseguimos absorver isso, quando nós conseguimos entender isso, a nossa vida muda completamente. Então, sempre que Deus nos confronta com algo, nós temos que, primeiro, dar glória a Deus porque Deus ainda nos ama, porque Ele está a apontar o erro. E, por outra, dizer que Deus, agora que você apontou o erro, agora que você já viu que nós estamos numa situação que não te agrada, orienta-me. O que é que eu vou fazer? Como eu devo fazer? O que fazer? Essas respostas não vêm, muitas vezes até podem vir do pastor local, podem vir de outras pessoas, mas maioritariamente vem da palavra de Deus. Maioritariamente vem daquilo que Deus vai te falar diariamente. Então, não espera alguém falar alguma coisa contigo. Você vai e encontra a resposta na palavra de Deus. Encontra a resposta naquilo que é você se debruçar, naquilo na tua intimidade, no teu tempo com Deus. Você precisa de ter tempo de qualidade com o Rei. Você precisa de ter tempo de qualidade com aquele que nos criou. Porque não faz sentido nada que eu falei, eu estou a falar, se você não tem intimidade, se você não lê a palavra, se você não põe em prática pelo menos um pouco daquilo que você ouve de domingo a domingo, de quarta a quarta e todas as reuniões que você se encontra com os seus irmãos, não adianta de nada, vai ser mais um dia, vai ser outra coisa a não ser a restauração. Nada vai fazer efeito se você não pôr em prática aquilo que é dito. Por vezes vai custar, não tem como. É a cruz que nós carregamos. Nós decidimos carregar a cruz. Aquele que quer seguir, venha após mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo. É a cruz que é levada diária. É como Paulo fala que nós temos que ser como um cordeiro e ir para o sacrifício, para o matadouro todos os dias para mortificar a nossa carne, todos os dias, alguma coisa dentro de mim tem que morrer. Alguma coisa dentro de você tem que morrer, porque nós estamos em constante transformação até que dos altos os céus abra e sim, o Rei dos Reis chegou para vir buscar a sua igreja. Nós temos que estar prontos para o dia do encontro com Cristo. O amanhã a Deus pertence. Estava a fazer um passeio com a minha família ontem. Fomos ali no lado de, acho que é Montargil, muito bonito, tranquilo, muitas famílias a passearem. E estávamos a voltar por volta das 18 horas. Estávamos a voltar tranquilamente, de repente vimos uma fila de carros enorme. E naquela zona normalmente não tem muitos carros e comecei-me a perguntar o que é que se passa. E quando começamos a aproximar, eu vi o desespero de uma mulher, estava aos prantos, porque não sei se foi o marido ou alguém, tinha morrido num acidente à frente. Ou seja, uma família que saiu para ter um tempo de qualidade, volta com tragédia. Um dia que deveria ser de comunhão, um dia que deveria ser de família, volta com óbito, volta com alguém que perdeu a sua vida. E agora eu me pergunto, quem é essa pessoa que morreu? Será que acreditava em Cristo? Será que era alguém devoto ou será que era uma pessoa que não teve um encontro com Deus? O dia de amanhã a Deus pertence. E nós que nos dizemos filhos de Cristo, do Deus vivo, nós precisamos ter a certeza que nós vamos nos encontrar com o Rei. Mas para isso, temos que comprar dele o ouro refinado. Para isso, temos que comprar dele a veste branca. Para isso, temos que utilizar o colírio que só ele dá. Para isso, nós temos que orientar a nossa vida. E a cada dia que nós vivemos, nós temos que viver com um propósito de. Eu vejo aqui muitos irmãos aqui na congregação da Charneca, já de idade avançada, se assim podemos dizer. E às vezes nós temos muita tendência de que, já são irmãos de idade avançada, prontos, glória a Deus. Deus ainda pode fazer alguma coisa na tua vida. Porque Deus não distingue velho, nem jovem, nem criança.
ainda há tempo de você fazer algo para o reino. Ainda há tempo de, através da sua vida, você dizer que eu hoje já vivi uma vida de sei lá quantos anos, mas eu hoje vivo em Cristo, hoje sou de Cristo, eu hoje ergo todos os dias a bandeira do meu Salvador. Através do testemunho de vida, através da sua vida, através da sua postura, do seu falar, do seu olhar, do seu pensar, você pode glorificar o nome de Deus. Às vezes podemos pensar, não, mas hoje não tenho forças para ir em nenhum sítio. Hoje só me permito ir quarta-feira, se der, e talvez domingo, se Deus me ajudar, consigo ir à igreja da Charneca. Mas indo, você consegue saber que está realmente a obedecer aquilo que Deus mandou. Que quando você esteja aqui, esteja com o coração realmente aberto. Que você esteja aqui com a intenção de adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é o suficiente para Deus. Isso é ajudar o reino, porque através disso a sua vida vai ser transformada e todos poderão ver que aquela pessoa ou aquele irmão é totalmente diferente. Amém? Deus ainda vai falar, nesse caso Jesus: eis que bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus, como muitos falam, ele é um cavalheiro. E Deus não vai simplesmente chegar e abrir a porta da tua vida e entrar e invadir. Deus quer que a tua mudança seja com consciência. É por isso que Ele bate. À espera que alguém ouça a batida e decida abrir a porta do coração. E essa abrir a porta do coração é a decisão que nós tomamos todos os dias. Jesus não vai bater a porta uma vez. Jesus bate todos os dias a nossa porta. Porque Ele quer estar conosco, Ele quer cear conosco, Ele quer saber de ti, quer saber de mim, quer saber de nós, quer saber do seu povo eleito, escolhido para viver com Ele. Amém? E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor. Então, se Cristo está a falar ao vencedor, quer dizer que nós podemos comparar isso como se fosse uma corrida. Uma corrida tem vários atletas e tem sempre aquele que chega primeiro e chega em último. Mas só que a diferença com Cristo é que nesta corrida não é de quem chega primeiro nem chega por último, é quem passa a meta. É quem vai até o fim. É quem permanece firme. É quem está disposto a correr com o Evangelho. Essa é a corrida que é nos proposta todos os dias. Não é quem corre mais rápido, não é quem está lento, nem é quem está no meio. É quem vai correr e acabar a corrida. Porque Cristo quer que ao longo da corrida você não corra sozinho, você corra ao lado dele. Ele é que vai te orientar. Ele é que vai dizer, ops, está muito devagar, acelera. Vai dizer, epa, está muito rápido, mais devagar. Também não estás aí para frente nem para trás. Vai com uma velocidade mais moderada. E Cristo sempre ao nosso lado. Cristo sempre ao nosso lado. Cristo sempre, até que chegará o dia que nós vamos passar a meta com Ele. E toda a gente que passa a meta com Ele é vencedor. Não é primeiro nem último, é todo que passa a meta é vencedor. É por isso que Ele diz ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é o Espírito Santo que falou através dessa carta. É o Espírito Santo que fala conosco hoje. É o Espírito Santo que está a falar contigo agora, neste exato momento. A igreja de Laodiceia já não existe, está em ruínas. Mas existem muitas igrejas com parâmetros iguais a de Laodiceia. Existem muitos aspectos que nós nos identificamos como os crentes que estavam em Laodiceia. Então o que Cristo quer nessa tarde é que você pare um pouco e veja em que situação você se encontra. Será que eu estou
anestesiado pelos afazeres do mundo? Será que eu estou anestesiado pelos afazeres do dia a dia? Será que eu entro na casa de Deus e não sinto aquela presença que me envolve, aquele ânimo de ir à tua igreja, aquele ânimo de estar com os meus irmãos? Será que acabou tudo que eu experimentei, se calhar no meu primeiro amor? Deus, dá-me outra vez o prazer que era do primeiro amor, aquele fogo intenso. É o que nós temos que pedir todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer essa decisão. Se nós não tomarmos essa decisão, não tem como nós sairmos da mornidão. Então, a mornidão pode se manifestar em indiferença à oração, superficialidade na fé, falta de compromisso com a palavra ou com a missão de Deus. Isso é ser morno espiritual. É estar indiferente naquilo que é o propósito da igreja. É preciso avaliar o nosso coração. Temos que fazer uma avaliação. Nós estamos a viver uma fé verdadeira e fervorosa ou apenas uma aparência religiosa? Ou estamos a aparentar realmente ser cristãos? Será que somos os fariseus do século XXI? Será que nós temos vivido uma vida que nós estamos a tentar mascarar a ser alguma coisa e, no entanto, nós estamos completamente destruídos por dentro? Mas a boa nova é que hoje pode ser o dia da mudança. Hoje pode ser o dia que você vai pôr um ponto final nesse estado. Simplesmente se você ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Aquilo que você ouvir que o Espírito Santo fala contigo e você tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. E eu tenho a regra na minha vida dos 3Ds. Decisões decidem destinos. A palavra de Deus resume-se a isso. O reino resume-se a isso. Tudo que você decidir em prol do reino é mais um passo garantido de viver com o nosso Deus. É mais um passo garantido de viver com Ele. É mais um passo garantido de poder não só você ir ter com o teu Pai, mas levar mais alguém contigo. Falar, espalhar do Evangelho, dizer que Ele é bom, que Ele cura, que Ele fala, que Ele quer mudar a tua vida, porque Cristo é real. E Cristo quer falar hoje, quer falar todos os dias enquanto nós estivemos aqui nesta terra, porque é o propósito dEle. É o propósito, amém?